isso? Gente, essa galera aqui não é fácil não, viu? Vocês estão pensando que ela é fácil? Não é fácil não, viu? É um cutucando o outro aqui no estúdio. Mas olha, gente, nosso papo reto de hoje chegou essa hora de sabermos um pouco mais sobre a redução do tempo de quarentena para assintomáticos da Covid-19. E antes de falar com um especialista no assunto, acompanhem comigo esse VT. Na semana passada, o Ministério da Saúde reduziu o período de quarentena da Covid-19 para pacientes que testaram positivo e estão com casos leves e moderados. O prazo foi alterado de 10 para 7 dias. Se no quinto dia o paciente estiver sem sintomas respiratórios, sem febre e sem uso de medicamentos há 24 horas, ele pode realizar uma nova testagem. Caso o resultado seja negativo, poderá sair do isolamento. Se o resultado for positivo, o isolamento deve continuar até o 10º dia. A redução no tempo de isolamento é alvo de debate por especialistas em saúde pública. Diante de uma nova linhagem do coronavírus, a comunidade científica busca responder questões como transmissibilidade, gravidade da doença, capacidade de detecção pelos testes de diagnóstico e os impactos para a eficácia das vacinas contra a Covid-19 em uso. A avaliação da redução no prazo de isolamento de pacientes assintomáticos também esbarra na comprovação científica de que o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, também pode ser transmitido por pessoas que não têm sintomas da doença. Para entendermos mais sobre esse assunto, acompanhe agora o nosso Papo Reto. E para nos esclarecer mais sobre esse assunto, eu recebo o infectologista Dr. Sebastião Pires Ferreira Filho. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Ele está pelo Zoom, está conosco aqui no nosso programa Bendita Hora. E ele já esteve conosco aqui na semana passada e o nosso papo foi muito bom. Boa tarde, doutor. Boa tarde, padre. Tudo bom? Boa tarde a todos. Estive mesmo na semana passada aqui, foi muito boa a nossa conversa e é um prazer muito grande estar de volta. É isso aí, doutor. As suas redes sociais já estão aparecendo para o povo aí, a gente já adianta isso daí também. Então, quem quiser ir contatando o doutor, tirar dúvidas, tem as redes sociais também, né, doutor? Nossa, tem as redes sociais. E gostaria de dizer que as pessoas se sintam muito à vontade para tirar as dúvidas e o que eu puder ajudar na orientação. A gente sabe que muitas vezes as pessoas estão aflitas, sem saber o que fazer, uma orientação. E eu defendo a ideia que uma orientação, mesmo que a gente ache básica, mas para alguns já é muita luz, né, padre? Então, assim, sintam-se à vontade para vocês perguntarem no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Pronto, então já está aí o recado dado, gente. Não fiquem tímidos e perguntem para o doutor dúvidas maiores, menores, ou até mesmo uma coisa repetida, faz parte, né? Às vezes nem todos assistem o programa, ou às vezes não compreendem muito bem alguns detalhes, e a pergunta, ela é sempre muito bonita, não tenho vergonha de perguntar. Doutor, nós temos uma ficha aqui de perguntas, 10 perguntas hoje, nós vamos tentar cumprir essa meta aqui hoje, porque é um tema o tema está bombando, está pegando fogo, está todo mundo querendo saber entender um pouco mais. Então eu vou ser objetivo aqui, vamos tentar trazer o máximo de clareza sobre esse assunto. A nossa primeira questão aqui é a seguinte: a decisão sobre a diminuição do tempo do isolamento para assintomáticos foi tomada baseada em algum estudo? Foi. Então, assim, padre, a gente tem... É bom que toda a população saiba, né, padre, que tudo que o Centro de Controle de Doenças Americanos, que é o CDC, faz e que nós brasileiros aqui incorporamos mediante a nossa realidade, isso é baseado em estudo científico. Então, sim, existem alguns assuntos, alguns temas que são discutidos, algumas pesquisas provenientes do Japão, provenientes de outras unidades que têm um grande incentivo de pesquisa e de ensino, e a gente recruta essas ideias e tenta colocá-las nas nossas práticas diárias. Ah, que bacana. Então foi feito um estudo. Então aqui nós temos que diferenciar, né? Assintomáticos para aqueles que têm sintomas. Então, para assintomáticos, então essa redução é tranquilo. Para quem tem sintomas, mantém-se o tempo normal aí de 10, 15 dias, 10, 14 dias, né? Não. Na verdade, o que aconteceu, padre? O CDC, que é o Centro de Controle Norte-Americano, ele lançou uma seguinte proposta, isso está escrito no site deles,
que tanto para pessoas que estão sintomáticas quanto assintomáticas, nós devemos fazer um teste novo, um novo PCR no 5º dia de sintomas. O que acontece? Para as pessoas que estão assintomáticas, ou seja, sem sintomas, o CDC, ele sugere, ele dá uma oportunidade para que essa pessoa possa retornar às suas atividades de trabalho com um teste negativo e que a pessoa se mantenha sem sintomas. Para aquelas pessoas que estão sintomáticas, se no 5º dia ela está bem, ela pode fazer um novo teste e aí a gente precisa equilibrar. Se essa pessoa com sintomas estiver, se a pessoa que está com sintomas no 5º dia ela estiver bem e estiver 24 horas sem febre e os sintomas gripais desaparecerem, ela poderia retornar às atividades. Mas isso causa uma discussão muito grande dentro do mundo da infectologia. Existem infectologistas, e eu posso dar a minha opinião, que eles são contra essa medida adotada pelo CDC e que internalizou um pouco com o Ministério da Saúde brasileiro. Entendi. Então, a questão dos dias serve para os dois e os dois têm que fazer um segundo teste para saber se já negativou ou não, ou se está sem aqueles sintomas da gripe, desse vírus todo, para poder voltar ou não para o serviço. Então, é caso a caso, tem que ser analisado e acompanhado. Seria isso? Exatamente. E aí uma pergunta que a gente tem que fazer, será que o nosso sistema de saúde, ele tem essa capacidade de gerenciar que no 5º dia após o contato a gente consiga fazer um novo PCR? Porque o que está acontecendo, padre? Nós temos uma ausência de testes em várias unidades de saúde. Então a gente insiste em conversar com as unidades de saúde para testar, testar e testar todas as pessoas. Com essa nova recomendação, será que nós temos perna? Será que nós temos kits suficientes para testar essa população? É uma pergunta que a gente deve fazer, sabe, padre? Porque, na verdade, se a gente não está conseguindo nem testar todas as pessoas que estão sintomáticas, imagina fazer esse plano para os que estão assintomáticos. Então, é uma discussão bastante fervorosa e que agita muito a comunidade científica. Inclusive, assim, nós sabemos que tem inclusive os testes pagos em farmácias, mas inclusive algumas farmácias não têm teste, porque eu sei que algumas pessoas à minha volta foram para fazer esse teste pago e não tinha inclusive o teste, né? Então, realmente, essa é uma questão muito delicada, né, doutor? Que daria muito pano para manga aqui. Mas, vamos adiante, porque é muito complicado, são temas muito difíceis de ser tratados, mas uma pergunta que não quer calar, doutor, polêmica também. Essa redução é por uma conta de uma pressão econômica ou não? Então, eu vou ser muito sincero, vou defender aqui o meu ponto de vista, eu não tenho nenhum interesse político, eu não tenho nenhum interesse, não sou filiado a nada, né? Então, assim, mas o que a gente vê? A gente vê muita fala de algumas entrevistas, meio que culpando, né, a questão da pandemia em relação à situação econômica do país. Eu quero dizer, assim, em tom claro aqui para a população, que em relação às medidas adotadas, nós temos sim um embasamento científico para isso. Então, essa medida de redução do tempo de isolamento, nós estamos muito mais nos fortalecendo pelas pesquisas que estão sendo feitas e existe um racional para isso, padre. Então, o que as pesquisas têm demonstrado? Elas têm demonstrado que com o passar da doença, nós temos uma diminuição da quantidade de vírus. Então, se imagina que seja seguro retornar às atividades após um período de exposição, né? Então, assim, baseado cientificamente, sim, a gente consegue comprovar uma diminuição da carga viral, ou seja, da quantidade de vírus que essa pessoa tenha. Então, isso se torna seguro ao retorno de algumas atividades de trabalho. Bacana. Então, a comunidade científica, ela tem essa visão. Seria essa visão da comunidade científica também? Seria a mesma visão, no caso? Sim, existe essa visão da comunidade científica, mas o que a gente o que aquece a nossa discussão científica? A gente sabe que, principalmente, essa nova cepa do coronavírus, né, que é a cepa Ômicron, ela tem uma chance muito grande de infectividade.
E nós temos estudado que o indivíduo que teve o contato, ele pode despertar a doença em até 14 dias após a exposição. Então, a comunidade científica fica se perguntando, será que é um tempo seguro? Então, assim, nós temos, ainda tudo isso é muito novo, sabe, padre? Então, assim, nós temos uma parte da comunidade científica que comprovadamente, por estudos científicos, demonstram que é seguro, mas por essa alta transmissibilidade, por sabermos que estamos trabalhando num contexto onde nós temos uma população que tem níveis socioeconômicos, intelectuais e comportamentais diferentes, então será que é seguro essa medida aqui no Brasil? Então vale essa reflexão. Então a comunidade científica é muito dividida, se sim ou se não. Entendi. Que coisa, né? Realmente é muito difícil, são dados ainda... Porque, na verdade, apesar de já ter quase 2 anos, tudo que está acontecendo, uns 2 anos praticamente, é tudo muito novo, porque estudar a ciência passa anos estudando uma situação. Não é verdade, doutor? E a gente poder colocar um ponto final e falar, é isso, trabalhar com exatas, né? Como a matemática, 1 mais 1 são 2, é muito difícil na questão da ciência, né? Muito complicado, né, doutor? Então a gente tem que ter essa paciência, o público ter essa paciência com vocês também, que estudam essa realidade. Exatamente, é o que às vezes a gente costuma brincar dentro da comunidade científica. Para nós, 1 mais 1 não é igual a 2, pode ser igual a 3, pode ser igual a 4, né? Então, assim, e tudo isso muda de uma forma muito dinâmica, muito diariamente, né? Então, é uma coisa que a gente estuda diariamente. Doutor, ó, eu vou dar um recadinho ali com a Simoni. Eu já volto aqui para a gente conversar um pouquinho, tá certo? Toma uma água aí, doutor, que eu já tomei a minha aqui também, para a gente bater mais um papo e tentar cumprir a nossa ficha de hoje aqui na Rede Vida, viu? Ó, gente, o papo tá bom demais aqui com o doutor Sebastião. Ele é muito esclarecido, fala com muita facilidade. É difícil não entender o doutor Sebastião, não é verdade? Mas quem fala com clareza também, que fala com muito... Amém. Ó, gente, nós estamos aqui com um tema muito bacana com o doutor Sebastião e vamos continuar conversando com ele aqui. Ele já tomou não só uma água, mas já tomou 2, com certeza, 2 gole aí. Já pensou para a gente continuar o nosso tema bacana? E eu quero já começar com uma pergunta para o senhor aqui, doutor. A reinfecção pela Covid-19 pode acontecer quanto tempo após a pessoa ter tido a primeira contaminação? Ótima pergunta. Padre, em cerca de 45 dias após a primeira contaminação, você pode se contaminar novamente. Então, muitas pessoas, padre, acreditam que uma vez que eu tive Covid ou me contaminei, eu não vou me contaminar mais, eu estou imune, eu não vou mais pegar a doença. E isso não é verdade. A gente tem alguns relatos na literatura mostrando o caso de reinfecção. Então, digamos assim, que até um período de 45 dias você não vai se recontaminar, mas os cuidados continuam valendo. Então, usar máscara, manter o distanciamento, o uso do álcool gel e principalmente a vacinação, né, que são todas medidas profiláticas para você não se contaminar e não adoecer. Olha só que interessante. Agora, quer dizer que, eu não sei se essa possibilidade não, o senhor nos ajude. Eu me contaminei, fiquei no estado até mesmo debilitado, tanto quanto grave, tudo. O corpo gera aí uma proteção contra, né? Ele gera uma proteção. Quer dizer que numa segunda contaminação, esta força, né, desse vírus, ele diminui no meu corpo? Tem essa questão ou não necessariamente também? Não necessariamente. Uma vez que você já se contaminou com Covid, o vírus ele pode colonizar, ou seja, ele pode ficar aí no teu nariz, nas tuas mucosas. O que vai definir se você vai ter uma nova doença, ou seja, uma nova infecção, vai ser primeiro os seus status imunológicos. Então, se você está se alimentando direitinho, se você está comendo direitinho, se você não está submetido a grandes estresses, e se o vírus que você se contaminou não é uma nova variante, digamos assim, entendeu? Então, dependendo desses fatores, você pode desenvolver a doença do coronavírus novamente ou não. Interessantíssimo, gente, muito bom. O doutor Sebastião vai esclarecendo nossas dúvidas. O Ministério da Saúde também avalia a possibilidade de permitir que profissionais da área da saúde que estiveram assintomáticos possam continuar no atendimento a pacientes. Essa medida é sensata, doutor?
É outra questão altamente polêmica. Então, nós temos, principalmente, a questão da medicina ocupacional, que é a medicina do trabalho, acha pouco tempo, 5 dias após um estado de contaminação e esse profissional da saúde retornar às atividades. É um tempo muito curto, padre, porque após o 5º dia, esse profissional da saúde, ele pode manifestar a doença, ele pode manifestar os sintomas gripais. Então, é um tema ainda muito quente na comunidade científica, mas o que se defende no momento é um tempo curto, é um tempo insuficiente. Então, pelo menos 7 a 10 dias após a contaminação, seria prudente, seria interessante observar que se esse profissional de saúde não vai desenvolver doença ou não. Por quê? Se esse profissional de saúde ele desenvolve doença, ele está contaminando outros pacientes. Então, o vírus vai passar para outras pessoas e as outras pessoas podem adoecer. Então, 5 dias é um tempo que precisa ter cautela, precisa ser revisto para que esses profissionais possam retornar às suas atividades básicas de saúde. E aí fazer aquele exame de novo, a mesma coisa, para todas as pessoas, né? Todos fazer o exame, ver se já não tem mais, se não tem mais sinais da Covid, enfim, esse processo que é para todos. É para todos. Doutor, Sim. Existe alguma diferença na taxa de transmissão entre sintomáticos e assintomáticos? Existe. Quando o doente ele está sintomático, quando o nariz está escorrendo, quando ele está com dor de garganta e quando ele espirra, nós temos ali partículas de gotículas com muito mais vírus do que uma pessoa que está assintomático. Então, o indivíduo que está sintomático, a gente fala que ele é um contaminante ambulante, digamos assim. Ou seja, ele tem vírus para dar e vender. Então, o espirro que ele dá, sai inúmeras partículas, inúmeras gotículas de saliva contaminadas pelo vírus. O indivíduo que está assintomático, ele também transmite, mas num percentual bem menor. Mas por que ele transmite? Essa é uma pergunta. Se eu estou assintomático, por que eu transmito? Porque quando eu coço meu nariz, quando eu faço algum pigarro e eu não higienizo minhas mãos, por mais que eu não tenha sintomas, mas eu tenho partícula de vírus em menor quantidade de quem está doente. Então, essas partículas de vírus, mesmo em menor quantidade, elas são capazes de disseminar de um indivíduo para outro. Então, acaba contaminando a outra pessoa. Então, quem está doente, com sintomas, tem uma quantidade de vírus muito maior do que um indivíduo que está assintomático. Os dois têm que tomar cuidado, porque os dois transmitem, um pouco mais, outro pouco menos. Ponto. Exatamente. É isso mesmo. Eu tô aprendendo, gente. Tô fazendo escola aqui com o doutor Sebastião. A gente vai aprendendo. Eu também tô formando opiniões. Nós estamos na Rede Vida Televisão. Tem muitas famílias acompanhando e que tem essas dúvidas. Então é importante a gente tirar, né, doutor? Isso é muito importante. Doutor, alguns países estão cogitando decretar a Covid-19 como doença endêmica. Existe essa possibilidade aqui no momento? E para as pessoas entenderem o que seria uma doença endêmica? Doença endêmica é aquela doença que acontece só naquele território. Ela não está mais se disseminando em outros lugares. Na atual situação, isso não é possível. Até porque há uma coisa que a gente precisa entender. Não é só uma pessoa que transmite a outra, seja seu vizinho, seja um paciente que está na unidade de saúde. Não é só assim que se transmite. Então, por exemplo, se eu estou contaminado com vírus e eu pego um avião daqui do estado de São Paulo e vou, por exemplo, lá para os Estados Unidos ou para a Europa, qualquer para outro lugar, eu estou sendo um indivíduo que estou transmitindo esse vírus para as outras pessoas. Então, eu vou chegar nos Estados Unidos, eu vou chegar em alguns países da Europa contaminado. Então, no momento, eu não consigo caracterizar que essa doença ela é endêmica, ou seja, que ela acontece só naquele lugar. A gente ainda classifica como uma pandemia, ou seja, o mundo inteiro ainda está acometido por esse vírus. Isso é muito importante, porque agora esse assunto começou também a ferver também, né? Alguns países estão querendo decretar isso. Ou seja, se fosse só algo local, que não vai para outro, só naquele país, ou só naquele estado, só naquela cidade. E, na verdade, a gente sabe que ainda é algo mundial, né? É uma coisa ainda que não foi controlada ainda mundialmente, né? Então, ainda precisa os cuidados, como nós estamos tendo, exames, lavar mão, máscara, álcool em gel, enfim, todos os cuidados, como o senhor tem nos ensinado, tem nos orientado aqui no nosso programa. Doutor, a maioria da população brasileira está tomando a 3ª dose e pessoas com comorbidades até a 4ª dose.
toda a população tomará essa 4ª dose em breve? Qual que é o prazo? Como que está esse andamento, esse pensamento? Como é que está esse andamento? Então, a princípio, a gente está vacinando as pessoas que têm alguma comorbidade, como você falou. Por que a gente vacina quem tem comorbidade? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Primeiro porque é o seguinte, os anticorpos, essas células de defesa que foram estimuladas pela vacina do Covid, esses anticorpos eles vão diminuir com o passar do tempo. Isso é o que as pesquisas estão demonstrando gradativamente. O que a gente faz? Quem tem maior chance de morrer por essa doença são essas pessoas que têm esses problemas de saúde, né? Então, essa é a ideia, primeiro, de proteger essa parte da população que tem uma imunidade mais baixa. Nós, sim, temos o planejamento de vacinar as outras pessoas também com uma 4ª dose. No momento, essa ideia ainda não está sendo solidificada para as outras faixas etárias, porque a gente precisa atender, primeiro, vacinação das crianças, que nós estamos com uma taxa boa de adesão de até 90%, os pais estão indo vacinar suas crianças, e segundo, vacinar as pessoas com esses problemas de saúde. Depois que a gente atingir esse alvo, a gente vai vacinar o restante da população, que vai coincidir, inclusive, com a vacinação contra influenza, que é o outro vírus que está circulando na comunidade. Então, eu peço para as pessoas terem um pouquinho de calma ainda, talvez realmente a 4ª dose seja disponibilizada para todos, mas vamos primeiro nos atentar para essa população-chave. Até porque muitas pessoas não tomaram ainda, algumas não tomaram a 2ª dose e uma população ainda menor ainda tomaram a 3ª. Então ainda tem um caminho a ser feito com essas pessoas também, né, doutor? E não é por falta de vacina, na verdade, hoje mais. Tinha uma falta de vacina, mas hoje tem vacina e as pessoas não estão tomando, talvez por falta de tempo, ou por irresponsabilidade, ou porque não querem por motivos outros. Mas seria importante conscientizar isso para as pessoas. Tomem a vacina, doutor. Exatamente. E só mais uma coisa, padre, se me permite, assim, por que tem algumas pessoas, algumas cidades que estão tomando a 4ª dose e outras não? Lembrar que existem algumas cidades que estão participando de projetos de pesquisa, projetos de estudo sobre efetividade da vacina. Então, por exemplo, a cidade de Botucatu, que é onde eu estou, que é onde eu trabalho, ela está inserida nesse projeto de pesquisa. Então, aqui, na verdade, nós estamos, além de vacinar toda a população conforme o programa do Ministério, existe um trabalho científico sério sendo feito na faculdade e envolvendo os pacientes e tentando imunizar. Então, às vezes, algumas pessoas pensam, por que algumas cidades são mais privilegiadas do que outras? Não é isso. É que existem algumas cidades que foram escolhidas para fazer alguns estudos e aí essa população está sendo direcionada para isso. Mas o que a gente quer é que todos recebam a 4ª dose e as demais doses que forem necessárias para a gente encerrar essa pandemia. Doutor, eu sempre gosto aqui, o meu jeito de conversar com o senhor, que é um jeito maravilhoso, o senhor é muito esclarecido, eu gosto de trazer ao senhor assim, o que está no coração do senhor sobre esse tema. Com certeza o senhor lembrou do que a gente conversou, foi o padre, vai me fazer uma pergunta mais aberta, mais ampla, dentro do que o senhor está estudando, o que o senhor está vendo, o senhor está analisando, com prudência, com cautela, com sabedoria, né? Olhando aqui, o que o senhor daria uma dica para nós, ou o que seria importante abordar nesse momento sobre esses temas? Você fala, isso é muito atual, essa informação tem que ser passada para as pessoas ficarem mais seguras, ou não sei, dentro desse tema, o que o senhor gostaria de trazer para nós aí? O que eu consigo dizer para todos? Primeiro, que a vacina, ela funciona, gente, pra caramba, tá? É uma vacina sensacional. Algumas pessoas ainda estão internando por Covid, mas é porque não tomaram a vacina nas doses recomendadas. Então, o que eu gostaria de dizer é, a gente está lutando muito para essa pandemia, toda a equipe multidisciplinar. Então, agradeço aos enfermeiros, psicólogos, agentes de limpeza, fisioterapeuta, nutricionista, todos eles que estão envolvidos por essa pandemia e que, assim, a gente conseguiu diminuir bastante. Nós temos um alto atendimento nas unidades de pronto atendimento por Covid? Sim, mais leve, principalmente naquelas pessoas que se vacinaram. Então, o meu recado é, nós estamos paulatinamente ganhando a batalha, mas a gente precisa contar com o apoio de vocês. Vacina. Quem não tomou a vacina ainda, procure a sua unidade de saúde. Ela é gratuita, ela é segura, ela está bem indicada. Se todos nós tivermos essa ação de se vacinar, com certeza essa pandemia chegará ao fim o mais rápido. E doutor, aí uma pergunta minha, assim, muita curiosidade.
qual que é a porcentagem hoje de pessoas que, mais ou menos, né, uma noção mais ou menos, de pessoas que estão internando sem a vacina, que infelizmente dá dó, porque a gente sabe o sofrimento que foi para quem passou pela situação, familiares que perderam pessoas, realmente muito delicado. Eu mesmo fiquei internado 5 dias, foi no período que não tinha vacina ainda, acabei pegando, né, pelas situações, enfim, e sei o quanto sofri porque disso também. Tivemos amigos padres que faleceram, outros ficaram 30 dias entubados, né, e graças a Deus voltaram. Enfim, toda uma situação muito delicada. Mas qual que é a porcentagem hoje de pessoas que internam porque não tomaram a vacina, e qual que é a porcentagem de uma pessoa que hoje tem uma gravidade, claro, uma comorbidade, claro, que o senhor explicou, mas qual que é essa porcentagem para as pessoas ficarem tranquilas? Eu tomei vacina, será que se eu pegar eu vou morrer? Aquele medo, né? Qual que é essa porcentagem, né, doutor, para a gente entender esse dado aí bacana aí? Então, assim, o que a gente está vendo, em geral, acima de 90% da população que tomou a vacina não tem caso grave. Então, assim, a vacina ela é segura. Então, se você você tem contato com o vírus do coronavírus e você adoece, você vai ter sintomas muito leves, você não vai internar. O restante dessa porcentagem é quem não tomou pelo menos a segunda dose. Aqui é a realidade que eu estou vendo. Todos tomaram a primeira dose, mas só temos, por exemplo, que tinha mais ou menos, sei lá, 20 mil, 30 mil pessoas que não tomaram a segunda dose. Esses 20 mil, 30 mil de pessoas que não tomaram a segunda dose, eles já tiveram manifestações mais graves. Então, eles se encaixam nesses outros 10% que, por exemplo, não tiveram esquema vacinal completo, têm comorbidades que não estão devidamente controladas e eles acabam internando. Casos graves de UTI, nós temos para aqueles pacientes que também estão nessa porcentagem que não tomaram a segunda e a terceira dose da vacinação. Ou seja, quem tomou as doses certinhas, as 3 doses, ou está indo tomar a terceira dose, a chance de gravidade é bem menor do que não tomou, por exemplo, o esquema vacinal completo. Cuidando, com máscara, lavando as mãos, né? Dá para viver um pouco mais tranquilo, dá para conviver um pouco mais calmo, dá para trabalhar um pouco mais em paz, dá para ter um pouco mais de tranquilidade, não é isso, doutor? Poder viver um pouquinho mais tranquilo, né? Foi muita pressão sobre os médicos, psicólogos, enfermeiros, foi muita pressão sobre muitas pessoas, também sobre nós padres que atendemos essas pessoas, acompanhamos essas pessoas, situações. Então a gente tem que tirar o chapéu mais uma vez para os médicos, para os enfermeiros que trabalham na área da saúde, esse pessoal que é linha de frente. Então aqui mais uma vez a Rede Vida, eu em nome da Rede Vida agradeço a cada um de vocês que realmente deram a vida aí, porque realmente é muito delicado, né, doutor? Exato, a gente que agradece todo o carinho, continue orando por nós, continue pedindo para que Deus nos abençoe, né? Nos dando força diariamente para cuidar desses pacientes, que para nós é um prazer muito grande, né? Cuidar sempre e cuidar bem dos pacientes e vamos nos cuidar, né, padre? Então, se vacinando, mantendo o distanciamento, usando o álcool gel, lavando as mãos, higienizando com água e sabão, são medidas eficazes, seguras e que têm efeito, né? Então, esse é meu recado para todos e que continuemos essa batalha juntos. Eu conversei aqui com o doutor Sebastião, é uma bênção. O senhor está com quantos anos de profissão já, doutor? Eu completo esse ano 10 anos de formação. 10 anos de formação. E essa carreira do senhor, assim, o senhor é apaixonado? Como que é essa paixão? Fala um pouquinho dessa paixão. Como surgiu essa paixão pela essa vocação aí da medicina? Eu sempre amei estudar doença. Eu sempre tive essa curiosidade de como é que uma pessoa adoece e o que a gente poderia fazer de bom, né? É uma coisa que me move. Se o senhor me permitir, eu queria mandar um beijo para todos os meus colegas de turma, para minha faculdade, né? Então, assim, eu sempre tive essa vontade de estudar doença e desde cedo eu descobri o que eu gostava desses pacientes mais debilitados no mundo da infectologia, o que eu poderia fazer de melhor para eles, né? Então, assim, eu tenho alguma influência de alguns familiares que são médicos e eu via esse brilho e eu falava, é muito legal fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu descobri dentro de mim essa vocação. E eu agradeço. Chamado, bom. E aí eu escutei esse chamado, né, de Deus e falei, é esse o caminho, né? Então eu peço diariamente força para Ele e aí é o que me move, padre. Assim, para mim não é pesado, apesar de a gente lidar com muito sofrimento, né? Mas para mim não é pesado. Uma palavra que a gente leva, uma boa notícia que a gente leva, para mim é gratificante. E reconhecer que quando a gente não pode mais fazer nada,
ficar tranquilo e falar, fizemos o que era possível, né? E aí acolher a família. Então, é um aprendizado diário. Sim. E deve ser muito gratificante quando o senhor também medica a pessoa, faz aquilo que é correto, a pessoa se recupera, fala assim, graças a Deus, né? Eu estudei, pude ajudar aquela pessoa. Deve ser uma coisa muito boa no coração, doutor. Nossa, é muito bom e é muito gratificante. E é muito gratificante ensinar ao jovem médico que está vindo, né? Então, faz por esse caminho que dá certo. Então, é muito gratificante. É gratificante ter aprendido isso com os meus professores. A gente está agora retribuindo o que a gente aprendeu. Então, esse ensinamento e essa doação contínua, para mim, é muito gratificante. Bacana. Doutor Sebastião, olha, gratidão, ainda batemos um papo aqui falando um pouquinho sobre essa vocação para ser chamado. Valeu, foi muito bom. Deus abençoe o senhor, os seus colegas da faculdade. Abraço a todos os colegas do doutor Sebastião aí, os outros doutores que se formaram também, doutoras também. Que Deus abençoe e proteja e que realmente o Espírito Santo ilumine, que vocês possam ajudar muitas e muitas vidas. Tá bom, muito obrigado, eu agradeço a todos pelo convite, foi excelente, estou sempre à disposição para retornar. Um beijo imenso para todo mundo, tá bom? Tamo junto, abração, doutor. Um abraço, gente, a todos os médicos, doutor, doutoras, a todos que trabalham na área da saúde, gratidão, olha que coisa linda, apaixonado pela vocação.